Olá, eu sou o Fernando Lima Neto, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio. Essa é a segunda edição do nosso ciclo de webinários internacionais. Teremos a satisfação de contar com a valiosa colaboração do professor Jean Daudelin, da Universidade de Carleton, no Canadá. Este webinário está sendo gravado e será disponibilizado na web depois de finalizado. Se você não concorda em ter sua imagem divulgada, por favor, desligue sua câmera. Pedimos gentilmente que todos os ouvintes mantenham o microfone desligado durante o evento. As perguntas poderão ser realizadas via chat. Estamos todos vivendo circunstâncias muito difíceis face à crise sanitária que ora nos assola e que exige de nós uma série de adaptações. Esse ciclo de webinários internacionais consiste em uma iniciativa do PPG-CIS para manter e estreitar o diálogo dos nossos professores e estudantes com pesquisadores de universidades estrangeiras. O uso de ferramentas digitais de comunicação em um contexto de confinamento amplia o alcance desse diálogo, razão pela qual agradecemos a presença de todos aqui. O professor Daudelin é especialista em América Latina, principalmente Brasil e América Central. Tem pesquisas e publicações sobre insurgências armadas, movimentos religiosos, política indígena, reforma agrária, violência urbana, integração econômica e política regional. Sua pesquisa atual se concentra em mercados ilegais e governança, teoria dos direitos de propriedade, crime, policiamento e violência. O professor Daudelin vai tratar hoje de um tema de grande relevância, não apenas no debate acadêmico, mas, sobretudo, no debate público, mais ainda em um contexto como o nosso, no Brasil, onde parte considerável da violência que assola nosso cotidiano aparece associada ao mercado ilegal de drogas. Gostaria de agradecer a gentileza do professor Daudelin em aceitar o convite feito pela professora Maria Celina de Araújo. Esse evento está associado ao projeto CAPSprint, Interfaces das Polícias e das Forças Armadas na defesa e na segurança da América Latina. Gostaria de agradecer também a CAPES e a professora Maria Celina de Araújo, quem coordena o projeto. Agradeço também o apoio técnico do CCAD e do ECOA da PUC-Rio, do Departamento de Ciências Sociais, na figura do seu diretor, Marcelo Burgos, que não pode estar presente por conta de um conflito de agenda. Todos os colegas professores, bem como os estudantes, né? E a nossa secretaria, tanto a secretaria do departamento quanto a secretaria da pós-graduação, né? E também a assessoria de comunicação. Vou passar então a palavra para a professora Maria Celina, que vai falar um pouco sobre o projeto CAPSprint. Então teremos aqui o prazer de ver e ouvir o professor Jean Daudelin. Professora Celina. Celina, está sem áudio. Boa tarde a todos. É um prazer participar desse encontro. O professor Jean é um antigo conhecido meu, é um binacional, na verdade, ele é brasileiro, canadense, mas ele é duplamente latino, porque ele também viveu no Quebec, né? E nós estamos participando de um projeto de CAPSprint. Para quem não sabe, é um projeto que a CAPES recentemente desenvolveu para facilitar o intercâmbio de alunos brasileiros no exterior e alunos estrangeiros aqui. A gente já mandou no departamento alunos para o estrangeiro, um deles foi para o Canadá trabalhar com o Jean. Mais um está indo agora, um aluno da Ângela está indo agora para os Estados Unidos. Então, são 4 alunos que a gente estão tendo a oportunidade de ter essa experiência tão fantástica de estudar no exterior. O Jean trabalhou muito tempo aqui no Rio de Janeiro com violência interpessoal. Ele é um profundo conhecedor da sociedade brasileira. Trabalhou com violência na América Central, viveu, né, em vários desses países também. É um andarilho, o Jean é um andarilho. E atualmente faz essa pesquisa
basicamente sediado no Nordeste, sobre comércio de drogas. E eu achei muito importante que ele viesse aqui falar para a gente desse tema que é tão estigmatizado, principalmente a partir dos anos 70, quando o Richard Nixon declarou guerra às drogas. E aí foi a guerra era exército, forças armadas, não só exército, mas forças armadas e polícia, com armas, tanques e canhões contra o tráfico de armas. E a gente sabe que os resultados não têm sido tão positivos, a violência tem se multiplicado. Então, o trabalho do Jean é exatamente sobre a violência, né, como a violência transita nesse mercado de drogas. Eu não vou falar mais, porque quem tem a palavra é o Jean. Eu só queria fazer esse depoimento pessoal do meu carinho e do prazer de ter o Jean comigo aqui de novo. Obrigada, Jean. Ok. Agora, Fernando, eu vou... Okay, share screen embaixo, dedinho. Desculpe. Em verde, embaixo da tua tela. Desculpe. Você fez da outra vez. Parte inferior. Mais ou menos no meio. Não deixem. O que está acontecendo? Ok, share screen. Que agora não vejo mais a minha... ok. Começou. Entrou. Ok. Entra agora? Sim. Ok. Entrou. Ok. Então, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Maria Celina. É realmente um prazer poder compartilhar esses resultados e discutir os resultados dessa pesquisa, na qual estou desde já uns 5 anos trabalhando com o José Luiz Raton, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a pergunta básica é... Sim. Desculpa. Amplia teu slide. Você pode botar teu slide em tela inteira. Ok. Isso, fica melhor. Obrigada. Desculpa. Ok. Então a pergunta que faço, que é basicamente a pergunta que fazíamos quando falamos e que fazemos ainda quando falamos com usuários e vendedores de crack, chamado traficantes, em Recife. Quando, para apresentar, para recrutar participantes, explicamos por que estamos fazendo essa coisa. E o nosso ponto de partida é o fato básico que, como vou explicar agora, que num país como o Canadá tem muita droga. De fato, os níveis de consumo são muito mais altos do que no Brasil, do que na Colômbia, do que no México. Mas aqui não se mata por droga. Os mercados de drogas em si não hão de ser violentos. Então, a que se deve isso? Então, é o tema da apresentação de hoje, que é também um tema central da pesquisa que fizemos, o Raton e eu. A estrutura não vou passar. Ok. A primeira coisa, vou apresentar alguns dados assim bem básicos, é que essa relação é muitas vezes assumida, é aceita. A questão da droga, o Brasil é violento, são os traficantes, é o tráfico, a mesma coisa, são os traficantes. É só olhar a Narcos e vai ver que a violência no México vem do tráfico. Então, essa relação que parece tão óbvia, de fato, quando se olha a nível do mundo, não é nada óbvia. Tem muitos países com muita droga e pouca violência. E tem muitos países com muita violência e pouca droga. E mais do que isso, como vamos ver, o consumo de droga não é uma coisa que muda de um ano para o outro. O usuário de maconha não vai
não vai fumar muito esse ano e parar de fumar o dia seguinte. O usuário de cocaína usa cocaína a longo prazo, é a mesma coisa. Então, consumo estável, violência variável. Olhamos alguns dados. Essas são as estatísticas de consumo de cannabis e de homicídios no mundo. Como você vê, no eixo X, aí você vê que tem países com consumo é a porcentagem da população de 15 a 64 anos que usou o cannabis no ano anterior. Então, tem alguns países que têm 18% da população tem usado o cannabis no último ano. E, ao contrário, tem vários que têm um consumo quase nulo de cannabis. Isso é uma boa maneira de dar uma ideia do tamanho do mercado. Se 18% da população de um país usa cannabis, quer dizer que o mercado de droga de cannabis é bastante alto. Agora, no eixo vertical, você vê as taxas de homicídios. E você vê claramente que não tem relação entre as duas. Para os que gostam de estatísticas, tem o R-square de 0,01. Quer dizer que a relação, e ademais a relação é negativa. Estatisticamente não é válida, mas é negativa. Então, tem muitos países com baixo consumo, com um mercado de droga bem pequeno, que tem níveis de violência absurdos. E, ao contrário, tem muitos países com níveis de consumo muito alto que não tem violência. Isso para cannabis, mas vocês vão dizer, mas cannabis, o maconheiro é devagar, ele não é violento, espera com a cocaína. Com a cocaína é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha a porcentagem, a mesma coisa. Porcentagem da população que usa maconha no último ano e a relação com violência. De novo, o país mais violento tem uso de menos de 1%. E os maiores consumidores não são países violentos. E tem vários consumidores assim baixos, menos de 1%, que são bastante altos. Então, claramente, o tamanho, a existência de um mercado de droga ilegal, porque a maconha ainda é ilegal na maior parte dos países, e em 2015 era ilegal em quase todas as partes. Mercado ilegal não quer dizer violência. Isso é falso. Pior do que isso, e para isso vou usar aqui temos uma boa imagem, ok? Para que a gente possa ter uma ideia. Eu tenho uma seleção de países que não foi feita para produzir esse resultado. Não tem bias, ok? Mas podem, se quiserem, podem ir verificar com os dados da UNOCD. Esses resultados são robustos. Então, você vê, na primeira parte, na parte esquerda, você vê os homicídios masculinos, muito alto, México, Brasil, Colômbia. Aí você vê cocaína, consumo de cannabis, claramente não tem relação. No México, quase não tem consumo de cannabis. Os países com mais consumo de cannabis, os Estados Unidos, de cocaína, os Estados Unidos, Canadá, têm taxas de homicídio muito baixas. Se você olha agora, se organiza no meio, os países são em ordem de consumo de cocaína. De novo, não tem relação com a violência. Os 3 países mais violentos têm níveis baixos. E a mesma coisa, você vê a mesma coisa com o cannabis. Então, claramente, a relação tão óbvia, tem muita violência porque tem mercados de drogas e mercados de drogas são violentos e blá, 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 não concorda com os fatos. Pior do que isso, é a segunda coisa. Como já falei, o consumo de droga não é uma coisa que muda de maneira bem rápida. Okay?
Mas as taxas de homicídio, sim, as taxas de homicídio são muito voláteis. Aqui temos casos de grandes cidades brasileiras. Por exemplo, tomamos o Recife. O Recife, em 98, tinha uma taxa de homicídios de quase 120 por 100 mil habitantes. Um nível de violência absurdo. E 12 anos depois, está aí por 27, o que, do ponto de vista de um canadense, é uma coisa horrível, mas que é abaixo da média brasileira. Será que o consumo de droga desceu de maneira tão brava? Impossível. Olha São Paulo, olha São Paulo, assim, o verde, assim, começa a 60 e desce a 5, a 10, mais ou menos 10 em 20 anos. Será que o consumo de droga caiu de maneira tão violenta? Claro que não, claro que não. Então, temos que encontrar uma explicação que permite que seja compatível com esses fatos assim um pouco brutais. Chaves teóricas clássicas não abrem portas. O modelo clássico, super popular nos Estados Unidos, do Goldstein, ele diz que tem 3 tipos de violência ligada à droga. O primeiro é a violência psicofarmacológica. O consumo mesmo de droga torna o usuário violento. Segundo, compulsão econômica. O custo alto faz com que o usuário tenha que roubar, que entrar em atividades que implicam violência. E terceiro, violência estrutural. Um déficit institucional que existe em mercados ilegais faz com que tenha mais violência. O que quer dizer isso, violência sistêmica, desculpe, não é estrutural. Vou modificar antes de depois. Então, violência sistêmica, o que quer dizer? Quer dizer que num mercado ilegal, e a maior parte dos mercados de drogas são ilegais, as pessoas não podem chamar a polícia quando alguém rouba. Se tiver um desacordo ao redor do preço, não pode pedir a um juiz. Então, não tem instituições formais que permitem resolver os conflitos. Então, a conclusão do Goldstein, depois de uma análise de homicídios na cidade de Nova York, era que a maior parte da violência ligada à droga em Nova York era essa violência sistêmica, desculpe o estrutural, violência sistêmica. O problema com isso é que tem, como acabamos de ver, tem grandes variações nos níveis de violência para uma mesma droga, com o mesmo custo. Isso quer dizer que, primeiro, a nível de compulsão econômica, muda a violência sem mudar a necessidade de usar crime, de usar violência para conseguir recursos para comprar a droga. Não tem sentido. E a outra parte, violência sistêmica, a falta de instituições de polícia, de tribunais, de judiciário, a maior parte dos mercados de drogas não são violentos. Então, essa violência estrutural, em muitos casos, não existe. Isso lembra os 2 primeiros gráficos que mostrei. Okay? Então, a violência estrutural não é incompatível com a falta de violência na maior parte dos mercados dos mercados ilegais, dos mercados de drogas. Outras explicações entraram de todos os tipos, variáveis estruturais. Nesse caso, a palavra é certa. Pobreza, desigualdade, racismo. O grande problema com essas explicações é que são coisas que mudam de maneira bem lenta. E a violência, como acabamos de ver no caso das cidades brasileiras, muda muito. Vai para cima, cai, vai para cima. Recife começa a 120, desce a 20, sobe a 40, o ano seguinte a 60 e assim. Então, será que a pobreza tem o mesmo comportamento?
Será que a desigualdade muda? A desigualdade mudou de maneira tão drástica em São Paulo para explicar a caída da violência? O racismo desapareceu em São Paulo e aumentou no Recife? O que é isso? O problema das variáveis estruturais que não permite dar conta da variabilidade extrema das taxas de homicídios, dos níveis de violência. Temos que procurar outra aproximação. O que propomos é uma aproximação mais institucionalista que chamamos de duplo déficit. Primeira coisa, temos que entender que a violência, na maior parte dos casos, não é gratuita. Tem violência gratuita, mas na maior parte dos casos é ligada a conflitos ao redor de algo. Okay? No caso dos mercados, sejam legais, sejam ilegais, é ao redor de bens, de acesso a bens, de contratos e assim. Então, perguntas-chave: por que os conflitos existem em alguns mercados? E segundo, porque alguns desses mercados são violentos. Porque nem todos os conflitos são violentos. Eu tenho um conflito agora com uma empresa que devia fazer meu teto. E no Canadá, com os invernos que temos, o teto importa. E o meu teto está quebrado. E o cara ligou 3 dias antes de vir, que não vou. E foi embora. Queria matar o cara, mas não fiz, ok? Procurei outro, ok? A mesma coisa com o cachorro do meu vizinho. Quero matar o cachorro, de vez em quando quero matar o próprio vizinho, mas não faço. Então, tem um conflito, o conflito não se torna violento. Por quê? No caso dos conflitos, a nossa resposta é geral. Os conflitos existem quando falta governança. Quando a competição nos mercados não é bem ordenada. Um mercado onde a competição é bem controlada, bem ordenada, é um mercado sem conflitos. Um déficit de governança quer dizer que tem mais demanda implícita do que oferta de ordenamento. Isso quer dizer se precisa de respostas institucionais que permitem eliminar os conflitos e essas respostas não vêm. Não tem recurso. Eu poderia ter ido para um tribunal em contra da empresa que não fez meu teto. Isso existe. Okay? Achava que era muito custoso, mas existe. Okay? Então, o conflito teria, desse modo, poderíamos ter resolvido o conflito. Mas o conflito ficou assim, em conflito, sim, mas sem resolução. Okay? Agora, como acabo de dizer, o nosso conflito não virou violento. Os conflitos são violentos quando falta dissuasão. Aí, déficit de dissuasão. Mais demanda implícita do que oferta de dissuasão. Quer dizer isso? Quer dizer que eu queria matar meu vizinho, mas a resposta do Estado e a resposta da comunidade teria sido brutal. Claramente, o uso da violência aqui, para coisa desse tipo, é totalmente condenado e a punição vem com segurança total. Então, ninguém usa violência nesses casos. Então, quando tem dissuasão forte, não tem violência, até quando o conflito é muito sério. Então, conflito sério, com forte dissuasão, não vira violento. Okay? As fontes teóricas são bem geral sobre governança. Mais que tudo, os trabalhos de Law and Economics e de Economia Institucional, Demsetz, Ostrom, David Kennedy, Donald Fitzpatrick, posso mandar referências se quiserem. Sobre dissuasão, a criminologia clássica, o Cesare Beccaria, século XVIII,
E, mais recentemente, em base dessas ideias fundamentais, os trabalhos de Mark Kleiman e David L. Kennedy, em particular, sobre focus deterrence. Agora, aplicação. Um quadro dessas ideias básicas, tiramos 3 perguntas que são o nosso quadro analítico. Primeiro, qual é o nível de competição no mercado dado, seja ele legal ou não? O que procuramos aí é a demanda implícita por governança. Então, é alta ou é baixa? Fatores que têm importância ali, barreiras à entrada. Se é difícil entrar na venda de cocaína, de pó em Canadá, pouca gente vai entrar, o nível de competição vai ser mais baixo. Custos de oportunidade. Que tenho que sacrificar para entrar nesse mercado? Eu sou professor universitário, amanhã provavelmente poderia vender balas na esquina. Mas quanto dinheiro faria, nesse caso, em lugar de trabalhar com a minha universidade? Claramente, meus custos de oportunidade são muito altos, então tenho pouco interesse em entrar na competição de um mercado de droga. E, finalmente, valor do produto. Sendo tudo igual, não vou entrar no mercado de balas, mas se alguém chegar, me oferece, não sei, 10 quilos de cocaína boliviana de primeira e me oferece entrar, aí eu vou pensar um pouco. Já talvez vou considerar que aqui no mercado, por quilo, vale $80.000, são $800.000. Aí muita gente vai pensar como eu. Então, quando o valor do produto é muito alto, o nível de competição aumenta e a demanda de governança aumenta também. Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é a qualidade da governança de um mercado? Aí vem a oferta. Temos a demanda, que pode ser alta, baixa. Aí vem a oferta de governança. Seja isso, é muito importante. É uma coisa que o Goldstein, por exemplo, não considerava. O fato da governança, do fato de que a governança pode vir do Estado, mas também de uma organização ilegal. Pode vir do Comando Vermelho. Pode vir de uma comunidade forte, pode vir do PCC, ok? Então, essa governança pode ter muitas fontes e até no mesmo tempo. Fatores que têm um impacto sobre a oferta de governança, capacidade administrativa, alguns são bons, outros não. Recursos. O Estado tem recursos realmente para intervir, para governar um mercado dado. E uma coisa muito importante nos mercados de drogas, a perturbação. Porque a polícia, uma das coisas que a polícia faz em alguns mercados e não tanto em outros, é perturbar o funcionamento do mercado. Então, vendedores têm seus contratos. Ok, você leva 30 pedras de crack em consignação, tem que me pagar o valor de 20. Tá, tudo bom. Então, eu vou na rua, o policial apreende minha droga. Em um instante, eu devo o valor de 20 pedras ao dono da boca. Estou com dívida de droga, que é um perigo de morte, por causa da intervenção policial. Ok? Porque o sistema não me protege. Okay? Parte da governança é a proteção dos direitos de propriedade. Meu direito de ter minha bolsinha com 30 pedras de crack para vender. Falta de governança, a polícia vem, ladrão vem, leva as pedras, eu fico com dívida de droga e ameaça de morte porque o dono da boca não vai gostar. E ele também deve ao nível mais alto.
Então, precisa da venda para poder pagar a droga que tem. Ok? Então, perturbação por parte da polícia, isso é só se apreende, mas, por exemplo, se prende, preso, ou se mata. Aí também, eu tenho um acordo com outro vendedor, com fornecedor, e mata o fornecedor. O que acontece do contrato? Tenho que procurar outro, e não dá. Ou algum me deve dinheiro, a polícia mata. Ninguém me paga. Preciso de dinheiro para pagar outro. E aí, então, intervenções policiais muitas vezes perturbam o funcionamento do mercado, fazendo com que a qualidade da governança fica baixa. E, finalmente, já como disse, pode ter conflitos. Eu e o cachorro do vizinho e assim. Qual a qualidade da dissuasão? Quer dizer, quais são as consequências do uso da violência? De novo, seja qual for a fonte de dissuasão, seja por parte de uma organização criminal, seja por parte da polícia. Aí, porque, de novo, posso ter conflitos, os conflitos não há de ser violentos. Se tenho medo de ficar preso, não vou matar. Então, fatores, capacidade administrativa e militar, recursos, incentivos e assim. Ok? Qual a vantagem dessa aproximação? A vantagem básica é que são todos fatores variáveis. O problema que tínhamos com as teorias estruturais e com o modelo de Goldstein era que não dava para entender as grandes variações nos países do norte, ou entre cidades, ou ao longo do tempo. Então, esses fatores são variáveis entre produtos. Isso permite explicar por que mercados de crack, em geral, são mais violentos. Vou falar disso no caso do Recife. São mais violentos do que mercados de sintéticos, mercados de ácido ou mercado de balas. Então, um mercado na mesma cidade fica mais violento do que outro por causa de tal características que acabamos de ver. No espaço também. Pode explicar porque o mercado de crack em São Paulo é menos violento do que no Recife. Apesar de ser muito, muito grande também. Como é que em São Paulo as cracolândias ficaram pacíficas? Sim, é um milagre, se diz, um milagre de governança, que não entendo e eu não vi estudos que me permitem entender realmente por que ficam tão pacíficos. Mas é um fato, que o pessoal não é bang nas Cracolândias, e não, agora não. Há tempo sim, agora não. Ok? Então, agora não. E no Recife, o mercado de crack é ainda muito violento. No tempo também, acabo de dizer, em São Paulo, o mercado de crack era muito violento, depois a violência caiu. O mercado fica, mas tem muito menos violência. Em Recife, antes da introdução de uma nova política de segurança pública, que se chama o Pacto pela Vida, os níveis de violência nos mercados de violência, dos mercados de droga eram muito altos, e depois de alguns anos, as taxas de homicídios caíram de 40% a 50%. Então, para poder explicar isso, se tem que olhar a fatores conjunturais, que podem mudar em pouco tempo. E é o que tratamos de fazer. Nosso estudo. Desculpe. Fizemos um mapeamento dos mercados de droga do Recife ao longo de maneira intensiva ao longo de um ano. Vários mercados distintos. Bom, alguns um pouco misturados, mas descobrimos que os mercados são bastante distintos. Maconha prensada, barata, misturada, de baixa qualidade. Maconha solta, muito melhor. Gourmet, gosto de chamar dessa maconha de maconha gourmet.
ecstasy, balas, ácido, cocaína, pó, crack, loló. Tem loló no Rio. Inalantes, muito popular também lá. Então, olhamos como funciona esse mercado. Então, mapeamento dos mercados, reconstrução das cadeias de distribuição com o preço e como está organizado e tudo. E, fundamentalmente, identificação da frequência, das modalidades, das circunstâncias e dos motivos de uso da violência. Muita violência, homicídios, ou só, digamos, bater, circunstâncias, qual o contexto e por quê. E como fizemos essa identificação, mais que tudo através, observação direta de consumo, de compra e venda, de operações policiais, observação que eu fiz ao longo de 1 ano, mais ou menos, e que o Raton esteve fazendo já há muito tempo e segue fazendo. Mas, mais que tudo, foi através de entrevistas formais e informais com usuários e vendedores. Falamos com usuários, então, já estiveram numa situação tensa, conhecem alguém que foi matado, em que circunstância, que tratava de comprar, e assim. E com vendedores, com traficantes também. Então, em que circunstância é que pessoas como você, uma pessoa como você, mata? Por que mata? Ok? Explica. Ok? Pequenos intermediários, não chegamos a falar com grandes traficantes. Mas falamos com bastante intermédios, donos de bocas, gerente de bocas, e também policiais, agentes penitenciários, procuradores, médicos, agentes de saúde. Assim, para ter uma imagem assim bem clara. O que encontramos? Resultados. 1. Mercado de crack. Achamos que o mercado de crack era de longe o mais violento. Governança custosa e problemática, que quer dizer muitos conflitos. Por quê? São mercados vulneráveis. Uma boca, cada pessoa sabe onde está a boca. O que quer dizer isso? Quer dizer que outro traficante pode entrar e perturbar. A polícia pode entrar. O usuário dependente que não tem dinheiro sabe que a pessoa que vai para a boca tem dinheiro. Sabe que a pessoa que vem da boca tem pedras. Então, a probabilidade de ter assaltos ao redor da boca, não na imediação imediata, mas um pouco além, é muito alta. Então, mercados vulneráveis, porque são públicos, mas também são abertos. Basicamente, qualquer um pode entrar na boca e comprar. Ao contrário de outros mercados, onde só se compra de alguém que uma pessoa conhece. Okay? Então, mercados muito vulneráveis, muito difíceis de proteger. Segundo, competição alta. O produto é valioso. A pedra de crack se vendia R$10. Um usuário, um vendedor, pequeno vendedor, aviãozinho, pode vender 20, 40 pedras por dia. Sim, 30 por dia, cada 2 dias, e o valor de 10 pedras ficam com ele. Isso quer dizer R$100 cada 2 dias. Então, um menino de 15 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Segundo problema, alta dependência. Nem todos os usuários de crack virão dependentes, mas acontece muito por causa do modo de penetração da cocaína quando está fumada, ok? Que é muito mais eficiente do que quando se cheira. Entra de repente, então tem um high assim muito rápido e depois cai. Isso faz com que as pessoas procuram mais. Então, o
o modelo típico de consumo é o que em inglês chamam de binge. Uma pedra, outra. Ok? E isso faz com que as pessoas precisam de muito dinheiro, precisam de muita droga. Okay? Então, tem muita competição nesse mercado. E também a população é pobre. Então, precisa de modos de conseguir dinheiro para pagar a droga e, ao mesmo tempo, para um usuário, qual a melhor maneira de financiar um uso que custa muito, que custa 2.000, 3.000 reais por mês? Basicamente, a única é entrar no tráfico. E para um vendedor intermediário, o dono de boca, o tipo de dinheiro que pode chegar a fazer 15.000, 20.000 reais por mês, é muito mais do que poderia ganhar em qualquer outra atividade. Então, isso faz com que muita gente estão interessados. Então, um mercado muito competitivo, o que implica uma demanda grande de governança. Mas, ao mesmo tempo, tem uma perturbação constante por parte da polícia. Apreensões, prisão de vendedores, morte de traficantes, que faz com que os instrumentos, os acordos estabelecidos que permitiriam gerenciar a competição quebram. Então, a governança acaba muito problemática, fica muito difícil gerenciar esse mercado. Então, tem muito conflito. Tem muito conflito. Agora, esse conflito, como eu acabo de dizer, não teria que ser violento. Mas, ao mesmo tempo, a dissuasão é muito fraca. Dissuasão é muito fraca. Primeiro, no Recife, ao contrário de outras cidades, como São Paulo em particular, tem uma fragmentação do controle criminal. Não tem monopólio criminal e não tem controle criminal extenso sobre grandes áreas da cidade. Então, tem muitos pequenos grupos que faz com que, se eu roubo num bairro que vou para outro, estou seguro. Se mato num que vou para outro, estou seguro. Então, o controle criminal é fraco, é problemático. Por outra parte, o policiamento também é fraco. A morte de traficante, morte de pobre é pouco investigado. Normalmente, muito menos que morte de uma pessoa de classe média. Então, pouco esforço para investigar a morte dos mais pobres, o morte de traficante é presumido. Temos entrevista de gente dizendo, se você quiser matar uma pessoa, mata 3 e deixa pó de crack. A polícia nem vai investigar. Nem vão briga de traficante. Vamos embora. E falta de confiança na polícia. A relação com a polícia é muito difícil. Então, até a polícia que quiser investigar encontra obstáculos grandes no trabalho, porque a população não tem confiança. Muito difícil conseguir informação. O resultado disso é impunidade. Impunidade, ao contrário de dissuasão. Segundo grande resultado, os mercados de cocaína, de pó, sintéticos e maconha são tão pacíficos que os mercados de droga do Canadá e da Holanda. As pessoas de classe média com quem falávamos, que consumiam cocaína, ácido, balas, para eles não era mais problemático conseguir, ou mais perigoso conseguir essas drogas do que as pessoas que encontramos aqui que compram os mesmos produtos. De fato, usavam muitas vezes os mesmos modos. Tem o celular, tudo. Por quê? Mercados poucos vulneráveis. Fechado quer dizer, cada um tem seu vendedor. Conheço há muito tempo. É dele que compro a minha cocaína, é dele que compro a minha maconha. É confiável, então acordos estáveis. Fechado. Cada um sabe quem é quem.
Então, um informante da polícia fica muito difícil para um informante da polícia entrar. E encobertos, muito discretos. Eu vi pessoas vendo em empresas, entrando no escritório e empregados entrando um depois de outro para comprar a maconha. Assim. E para vender pontinhos de ácido, ali se podem vender em qualquer lugar sem ninguém poder ver. Então, são mercados que são pouco vulneráveis. Ninguém sabe quem vai comprar droga, ninguém sabe quem acaba de comprar droga, ninguém sabe quem vende. Então, muito difícil perturbar esses mercados. Segundo, competição baixa. O produto é valioso, mas a população é mais rica. Os custos de oportunidade são mais altos. Não vão sacrificar, não precisam fazer dinheiro com a venda de droga. Tem outras opções. Pouca dependência também, com a maior parte. Em alguns casos de cocaína, sim, mas disponibilidade de tratamento é uma opção que não existe para a população pobre. E, finalmente, pouca perturbação por parte da polícia. A polícia não... É muito difícil a polícia fazer uma intervenção eficaz nesses mercados. Então, por isso, as pessoas podem ter o mesmo vendedor por uma década. Ok? Então, poucos conflitos. Mas pior do que isso, quando tem conflitos, o que acontece? Policiamento intenso da violência entre classes médias e altas. O cara de classe média que mata o colega universitário que vendia cocaína vai ser investigado. Isso vai ficar no jornal, vai ser investigado. Talvez vai ter advogado, tá? Você pode salvar, mas para ele é muito perigoso. Okay? Muita visibilidade e grande esforço para investigar mortes de gente de classe média e de classe alta. E segundo, aí confiança mais alta. Não vou dizer que tenho a alta confiança das classes médias altas do Recife na polícia, mas tem mais confiança do que o pobre. Isso implica que a investigação fica mais fácil. Então, a chance de encontrar, de saber o que aconteceu e de punir o crime, o uso da violência é muito mais alta. Resultado, dissuasão forte. Então, menos conflitos, mas até quando tiver conflito, os conflitos não virão violentos. Conclusão. As microcaracterísticas do mercado, dos mercados, de sua governança e do gerenciamento da violência explica a variação na violência, o que acabo de fazer, e aponta soluções. Soluções que algumas, não todas, que várias delas o próprio Raton esteve promovendo no Recife. Menos pressão policial sobre o varejo. Então, diminuir o número de aviãozinho de pequenos vendedores que têm dívidas de droga com o gerente da Boca, com risco de morte. Então, deixa o varejo tranquilo. Melhor policiamento das zonas de tráfico aberto. Isso quer dizer para evitar o uso da violência nessas áreas. Terceiro, mudança do mercado de droga. Isso é meio brincadeira. Mas se todo o pessoal usa celular para comprar droga, o mercado vai ficar encoberto. Vai ficar muito mais difícil ladrões roubar e tudo. Então, o uso de tecnologia pode fazer cair a violência. E uma outra, passar do crack ao LSD, não estou promovendo isso, mas o fato é que se os usuários de crack passarem a usar ácido, teria muito menos problemas. O custo real é muito mais baixo, porque o custo de um uso dependente de crack são 80, 100, 150 reais por dia. Ninguém toma ácido todos os dias. Um
consumidor dependente de crack toma todos os dias. Então, isso faz com que não precisam de tanto dinheiro. Então, não vão usar crime para conseguir dinheiro para poder comprar a droga. Mercado fechado e encoberto, sem dependência, menos vulnerabilidade dos mercados, menos perturbação, governança simplificada. Okay? Isso se o mercado pobre fosse um mercado de ácido em lugar de um mercado de crack. Agora, no começo, eu disse que as variáveis estruturais não permitiam explicar as variações da violência, porque mudam pouco. Agora, o que encontramos é que pobreza, desigualdade e discriminação fazem com que os mercados de pobre acabam sendo mais violentos. Porque uma das razões pelas quais são mais competitivos é uma questão de custos de oportunidades. É por ser pobre que vender crack fica tão vantajoso. Para o rico, é perigoso e também não paga tanto. Para o pobre, paga muito. Segundo, a governança deles fica mais difícil. Por que isso? Porque são pobres. Porque são pobres de novo. Não podem comprar. O pessoal de classe média comprava a maconha 20 gramas, 50 gramas, uma cinquentinha. Então, levavam para casa, compartilham com amigos, tinham maconha para um mês, entre amigos e tudo. O comprador de crack pobre compra 2 pedras. Depois tem que conseguir dinheiro. Compra 2 mais. Aí, grande visibilidade da boca e um mercado super visível. Terceiro, dissuasão da vida. Então, o mercado do pobre é um mercado que tem mais chance de ser aberto. O pobre não tem celular, agora menos. Mas mercados abertos e públicos são mais perigosos, são mais violentos. A dissuasão da violência fica mais fraca. Uma manifestação óbvia de desigualdade em um país como o Brasil é o fato da polícia não proteger o pobre. A polícia é o inimigo do pobre. Então, desse ponto de vista, a desigualdade faz com que os mercados de drogas dos pobres, apesar de não ser todos tão violentos, são normalmente mais violentos do que os mercados de droga das classes médias e altas. Uma sociedade mais rica e mais igual, onde a polícia é de todos, tem mercados de drogas mais fáceis de ordenar e menos violentos. Por isso, mercados de drogas em vários países da América Latina e na maior parte dos países do norte não são violentos. E qual a maior exceção? São os Estados Unidos. E onde estava concentrada no momento em que os níveis de violência eram muito altos, onde estava concentrada a violência nos mercados de droga nos Estados Unidos? Nas zonas mais pobres e nos mercados de crack, com crack corners, esquina de vendedores de crack, mercados abertos, com policiamento intensivo, perturbador, com governança impossível e muito violentos. Parou aqui. Obrigado. Ok. Stop share. Aí. Retira isso. Obrigado, professor, pela exposição, né, tão original e esclarecedora, que ajuda a desconstruir muitos lugares comuns na discussão sobre essa relação da violência com os mercados de droga. Uma explicação que você chamou de sistemática, né, e contrapôs a explicação estrutural, a ênfase então colocada mais sobre fatores conjunturais que podem mudar em pouco tempo, em particular esses dois, a governança e a dissuasão. Eu gostei bastante.
fiquei curioso, vou fazer aqui. Por enquanto, não temos ainda, só um instante, perguntas. Ou já temos aqui. E a pergunta de alguém que não conhece esse campo de estudos é um pouco sobre o estado das artes desse tipo de explicação. Como é que o seu trabalho é recebido entre as pessoas que estudam essa relação entre violência e mercado de drogas. Se tiverem mais perguntas, por favor, façam aqui pelo chat. Mas a minha pergunta inicial é essa. Eu queria ouvi-lo um pouco mais sobre o estado das artes, o quanto essa explicação, que para mim pareceu muito original, é de fato original nesse campo de estudos. De fato, se predomina explicações estruturais ou não. Enfim. Não, predominam explicações estruturais. E, como eu expliquei, no fim, não se podem eliminar completamente a relevância dos fatores estruturais, mas não são completos. De fato, fizemos várias apresentações dos resultados dessa pesquisa no Brasil, na Federal do Rio, na USP, em todas as partes, e a recepção não foi tão boa. Não foi tão boa. Tem uma resistência a uma aproximação que sejamos honestos, que é positivista e que se inspira muito dos trabalhos de economia. E digamos que na área de sociologia, de antropologia, no Brasil, mas eu diria também em Law and Society, em Studies e em sociologia, criminologia, uma aproximação assim, vendo da economia institucional, não é tão aceita. Agora, tem um movimento nos Estados Unidos forte, especialmente que vem de economistas institucionais, por exemplo, David Scarbeck, o pessoal da George Mason University, que usa de maneira crescente. De fato, a nossa inspiração vem deles, sim? De pessoas que escrevem sobre pirataria, se diz assim, piratas, ok? Então, Leeson, Scarbeck, gente assim que trabalham nessa direção, que são mais que tudo, no caso de Scarbeck, sobre prisões, mas com ideias muito relevantes para o estudo de mercados de droga. Mas no Brasil não, eu diria que no Canadá também não. Então, boa pergunta. Muito bom. Não se trata de negar os fatores estruturais, mas de repensá-los dentro de uma lógica mais sistemática, né? Eles importam, mas não como nessa relação tão direta. Não, exatamente. A mecânica da violência não é uma mecânica estrutural. As condições que fazem com que a mecânica que identificamos leva a tanta violência em algumas circunstâncias, sim, é estrutural. Ótimo. Temos aqui mais duas intervenções, um comentário da professora Celina que eu vou ler aqui. A maioria dessas ideias foram abafadas pela elite governante que tentava calar a voz da população e reprimia qualquer tentativa de oposição ao governo vigente. Em muitas situações, a alternativa encontrada pelos excluídos da participação política foi o que o autor chama de estadania. Temos também uma pergunta da Ana Catarina Coutinho, que é a seguinte: sendo um mercado pobre o mais violento, essa violência também é percebida pelos moradores deste bairro, proximidades, onde o mercado atua? Há um apoio, entre aspas, local para a atuação deste comércio? A pesquisa conseguiu identificar estas nuances? Ok. Depende da definição de apoio. Ok? Chega a um ponto em que tem uma aceitação. Tem uma boca aqui que podemos fazer nós. E tem também economias locais que dependem disso, ao redor da boca, especialmente, como eu explicava, no modo de consumo.
A pessoa vai comprar umas pedras e depois procura um lugar para fumar essa, e depois tem fome e vai comprar. Então, tem uma economia local que depende desse tráfico e que se desenvolve. Agora, e em alguns casos também, os vendedores, os traficantes, assumem funções de proteção local. Tem o que chamam de social license, de licença social. Quer dizer que uma aceitação social que vem de uma certa atitude dos traficantes, mas isso varia muito. É mais uma aceitação passiva frente a uma falta de alternativa. Frente a uma falta de alternativa. E, de fato, quando o governo do Estado mudou a política de segurança com o Pacto pela Vida, com um policiamento de proximidade, com presença regular, com engajamento com a população local, aumenta a confiança e aumenta a capacidade da polícia de investigar os crimes. E, de fato, teve um impacto brutal sobre as taxas de homicídios, o que mostra, que revela, pelo menos, que a população local não está em contra do policiamento, mas o fato é que um policiamento funcional é pouco comum nas grandes cidades brasileiras e em vários países. Então, apoio não, aceitação sim. Tinha uma pergunta que eu não vi aqui, da Jaqueline de Mesquita, que foi no sentido da pergunta feita anteriormente, que era, eu leio aqui, escreveu, a internet dela não estava muito boa, e ela diz, o professor mencionou que a Cracolândia é pacífica. Se de fato tiver dito isso, em que sentido ela é pacífica para os moradores do entorno ou para os usuários? Tem também uma pergunta do Vinícius Mendes, que é a seguinte. Em um cenário como o de São Paulo, em que a governança vem de uma organização criminosa, o PCC, a solução da legalização das drogas pode desorganizar a governança e gerar um novo mercado violento? E também uma pergunta do Valdomiro Cardoso Filho. Quando o professor se refere à violência, está considerando o homicídio somente? Quando falamos de violência pelas drogas, considera-se as variantes sociais e culturais. Qual é a definição de violência para o estudo realizado? E na perspectiva do usuário que se torna um dependente químico, tem alguma classificação para a violência que a droga causa no usuário? Ok. São muitas. Você são muitas. Pergunta? Okay. Não, eu vou começar com as três primeiras. A questão da Cracolândia. Seja qual for o indicador, a maneira de medir os níveis de violência no tráfico de crack em São Paulo, os níveis de violência caíram. E obviamente que não estou dizendo que não tem violência, mas basicamente o homicídio é uma versão paroxística da violência, mas está acompanhado de muitas outras formas de ameaça e de uso cotidiano de violência sexual, e tem também coisas inerentes na exploração que implica, em muitos casos, o tráfico com gente super pobre, de exploração sexual, de exploração pessoal. Então, tem um mundo de violência, A nossa aproximação era mais estreita, o uso da força física, ok? Para ferir alguém. Então, e a medida que usamos, isso simplesmente por prática, foram homicídios. A legalização das drogas, e sem querer dizer que agora a violência na qual não vamos entrar e não queremos entrar
é a violência estrutural, a violência do Galtung. Porque aí tem tantas coisas que viram violência que não se sabe realmente o que estamos estudando. Sim, pobreza é violência, desigualdade é violência, desemprego é violência. Ok, mas não é bem isso que queremos estudar. Então é outra coisa. E sem negar a relevância do que Galtung chamou da violência que mata devagar. Ok? Não queremos negar isso, mas não é isso que estudamos. No que toca à legalização das drogas em contexto dominado por uma organização criminal, sobre isso é uma coisa muito interessante isso. Se olha a organização criminal como se ela fosse uma empresa que sempre procura novo mercado, ok? E até certo ponto mas por outra parte, se não tem dinheiro que fazer na atividade ilegal, não vão entrar, vão se converter, vão fazer outra coisa, Então essa ideia de que a legalização vai fazer com que o PCC vai inventar novos mercados ilegais, vai se meter em tráfico de pessoas, se o tráfico de pessoas paga hoje, vão fazer hoje, não vão fazer mais, sim. Então, eu acho que é um argumento muito fraco. A legalização faria com que, bom, dependendo do preço, mas faria com que o que aconteceu no Canadá, no caso da maconha, desapareceu o problema. Todo mundo dizia, mas o que vai acontecer a nível de saúde? O que aconteceu é que depois de 2 meses, ninguém fala mais de maconha. Ninguém, não é uma questão, não existe. Não existe. Virou cerveja. A questão não existe. Acho que para muitas drogas aconteceria o mesmo. A quarta pergunta, qual era depois da definição da violência? A última que você fez. Foi... só um instante. Acho que foram do PCC. Tem mais 2 aqui. Tá, vamos. A gente pode juntar e encerrar com essas 2. Se tiverem mais questões... Fernando, tem as minhas. Eu não vi as suas. Se você quiser, você pode aproveitar, então, para fazê-las. Eu só, então, antes da professora então deixa eu fazer as minhas, depois você faz as tuas. Senão fica muita coisa. Eu tenho 3 perguntas. Tem muitas perguntas aqui. O professor Jean Daudelin se dispôs a receber essas perguntas. Elas serão repassadas para ele. O e-mail dele, inclusive, foi colocado na apresentação. Então, ele gentilmente se dispôs a fazer essa interlocução com quem quiser. Temos, então, uma pergunta da professora Celina. Eu faço, pode deixar, eu faço. Mas a gente combinou de ficar até 7 horas, né? Então tem tempo, tem bastante tempo ainda. São 3 perguntas e tem a ver, Jean, com a questão mesmo operacional do seu trabalho, questões epistemológicas. Qual é a estratégia, qual é o procedimento para poder entrevistar policiais e traficantes num assunto tão delicado? Como é que... Claro que você não vai dizer, mas, enfim, no geral, como é que a gente transita, um pesquisador que se interessar por isso, qual é a dica que você dá para poder trabalhar num assunto tão delicado, especialmente aqui no Brasil? Outra coisa... o que, na tua experiência, o que mais produz mortes? Aí eu estou falando homicídios, eu não sei se você tem esse dado. Se é competição entre vendedores ou é a dívida do usuário do revendedor, né? E a terceira... Depois você responde, depois o Fernando te manda mais.
É terceiro, o fornecedor de crack, ele também pode ser fornecedor da cocaína gourmet, da cocaína ou da maconha gourmet, e aí ele fornece esse conjunto de drogas, e aí ele tem vendedores especializados, ou os fornecedores já são especializados? Como foi a tua experiência? Ok, começamos com a questão metodológica, como se entra. A primeira coisa que ver é que o consumo de droga é amplo. Tem muita gente usando drogas e tem muita gente que conhecem outras pessoas que usam, e esses usuários, obviamente, conhecem as pessoas que vendem. Então, trabalhamos, se eu estivesse no Rio, na classe ali, eu convidaria os estudantes que são consumidores a falar comigo de maneira separada e falaria com eles, pediria sobre modelos de consumo, como consomem, quanto pagam, sempre pagaram assim, perguntaria que me expliquem uma transação, como funciona, se é sempre com o mesmo cara, se eles já tiveram medo, porque tiveram medo, se tiveram problemas com a polícia. E depois eu perguntaria, por favor, fale com o teu fornecedor. Diga para ele que quero saber como funciona, que sou pesquisador, e de vez em quando, você sobe. O cara quer. Para a classe média ficou mais complicado entrar a esse nível, porque os vendedores de classe média são mais desconfiados. Para a crack, tem muita gente, agente de saúde, que trabalham com usuários de crack. Tem muita gente, assistentes sociais que trabalham em comunidades que sabem muito bem onde está a boca, quem é da boca, quem estava. Tem juízes, advogados. Eu sentei em tribunais de sentenças alternativas, ok? De gente que foram presos por possessão de fato, então que no Brasil não deveria levar ante um juiz, mas que estavam lá, e perguntei para eles, então, se o senhor, a senhora, por favor, explica a coisa, gostaria de falar com você, vamos a um lugar onde você se sente seguro, e aí se discute a mesma coisa. Há muito tempo que usa, quanto paga, conhece gente que foram violentados, morreram gente, e a mesma coisa com traficantes. E, por favor, gostaria de falar com uma pessoa que vende. E o que aconteceu, que me surpreendeu muito, e até o Raton ficou surpreso com isso, é que com traficantes um pouco mais alto, perguntar para ele qual a lógica da violência que usam é uma coisa que ninguém fez. E não estou dizendo que estou de acordo com matar aviãozinho, mas quero entender digamos, sem tomar uma posição moral, só para entender a lógica em que circunstâncias é que você decide matar e o cara responde. Eu vou te dar um caso, assim, talvez o caso mais importante de toda a investigação. Muitos vendedores são usuários. E, bom, tem uma fala que diz usar um usuário como vendedor é dar parmesão ao rato, ok? Mas o fato que eles querem muito, porque é uma boa maneira de financiar o uso. Então, vão fazer. Mas o que acontece é que o dono da boca não pode perdoar que o cara fume as pedras do dono. Então, tem que ter uma disciplina forte. Tem que ter uma disciplina forte. E se perdoar, os outros usuários dependentes vão fumar as pedras do dono. Então, uma vez, a expressão que ele usa, e gravado, é se não matei,
mas devia ter matado. E o que queria dizer? Que depois, para tomar o controle de volta do seu corpo de vendedores, ele teve que usar muito mais violência. Porque o fato de não ter matado o primeiro fez com que houve uma quebra de disciplina. E outras coisas, e realmente tivemos falas assim bem abertas de... Eu me lembro de um traficante que estava ferido, gravemente, protegido, e ele contava, não, agora estou doente e tudo. Então, falei para ele, você tem 27 anos, 2 filhos, o que vai fazer depois? O cara disse, já que estou de boa saúde, eu vou de volta, porque não tem outra vida. Não tem outra vida. Gosto da atenção e de vez em quando tenho dinheiro, levo duas amigas para um apartamento em Boa Viagem e passamos 2 semanas assim, maravilhosa, e depois volta para a Boca a gerenciar. Então, isso realmente estabelecer uma relação de confiança sem chegar com uma normativa assim pesada, abre a porta para uma conversa sobre lógicas assim muito letais, mas que são lógicas, porque de psicópatas encontramos muito poucos. É como eu trabalhei também com polícia que mata, matadores. Te explicam por quê. Então, se tem que estabelecer uma relação de confiança, mostrar que um não chega para fazer julgamento, que não procuramos, e sobre isso estávamos super estricto, não queríamos eventos específicos, lugares, momentos, nomes, ok? E parávamos a gravação já que entravam nisso, para proteger eles e para proteger-nos do mesmo modo. Mas, assim, eu não sei, cada um que tem feito trabalho assim de etnográfico tem que estabelecer uma relação de confiança, tem que ter uma visão aberta dos parâmetros normativos, da lógica em que essas pessoas entram. E, de fato, eu achava... A minha percepção geral era que eles ficavam presos nessa, não podiam sair. Então, alguns aproveitavam, os outros... Sim, eu encontrei caras que choravam, que há 5 anos que não vejo meu filho, tenho que me esconder. E matei, mas não devia matar e tal. Mas, sim, então, não sei se me explico aí, não estou bem sintético. O que mais para os motos, não temos estatística sobre isso, depende dos contextos. Sim, a dívida, muito, mas quando a polícia começou a investigar a morte de traficantes, aí os próprios traficantes disseram, não, mas agora temos que tomar cuidado. Aí não se pode matar como se podia matar uns anos atrás. A polícia vem em cima, ok? Uma coisa que foi mencionada muitas vezes, e ligada à questão do contexto do apoio local, da primeira pergunta, é que parte da licença social, do acordo, da convivência com a Boca, implica uma certa responsabilidade por parte da Boca de que não tenha tanta violência ao redor da Boca, nos arredores imediatos. E muitos casos foram ligados ao fato de que tinha assaltos perto da Boca. Aí mata. Então tem que ir um pouco fora. Então, na Boca mesma, não é perigoso fora da polícia o ataque de outro grupo. Mas um pouco fora, aí é uma zona onde tem consumo de pessoas que vão ir de volta, que vão ter que fazer um assalto a um carro para conseguir um celular, para voltar para a Boca, para ter umas pedras mais, vão fumar e depois...
terceiro, fornecedor de crack. E de fato, encontramos mercados fragmentados. Agora, mercados de classe média não tantos. Um cara vai vender ácido, vai vender balas sintéticos juntos, alguns especialistas de cocaína. Não encontramos assim o Walmart de droga, de você o que quiser, eu vou fornecer. E é fácil entender por quê, porque cada linha tem linhas de fornecedores distintas. Então, talvez grandes organizações como o PCC, o Comando Vermelho, podem ter assim várias, tem ter todas essas linhas, mas acho que como organizações em competição tem que ser eficientes. E se você vender carros, não vale a pena vender hortaliças. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens, pessoas perguntando se, agradecendo a excelente exposição do professor Dodelan, perguntando se a fala vai ficar disponível. Sim, o evento está sendo gravado, como eu anunciei no início, e vai ficar à disposição no site do CCEAD da PUC-Rio, que é a Coordenação Central de Ensino à Distância, e também vai ficar disponível nas nossas mídias digitais do departamento, da pós-graduação. Temos uma última pergunta aqui, que eu passei, não tinha visto, do Lucas Citadino, que é a seguinte: o que o professor Dodelan pensa sobre a mobilização de teorias relacionadas ao nexo segurança-desenvolvimento para analisar como o enquadramento pelo Estado da droga, como uma questão de segurança, entre parênteses, a guerra às drogas, interrompe e prejudica o desenvolvimento econômico e social em um país ou região? Ok, uma pergunta essa, é uma tese de doutorado. Bom, sobre guerra às drogas, acho que, obviamente, no geral, foi disfuncional. Foi realmente disfuncional. Agora, que isso tenha tido um impacto grande sobre a economia, eu vi alguns estudos econômicos sugerindo isso, grandes mercados ilegais, mas acho que, pessoalmente, acho que os mercados ilegais são parte da economia informal. É uma informalidade peculiar, uma informalidade que paga bem. Então, não vi, obviamente a violência custa muito, ok? Mas a violência é um custo. Mas fora da violência, a disfuncionalidade ligada aos mercados ilegais, não vejo como um problema em casos de mercados informais que não são problemáticos. Um caso disso é o caso da Bolívia. A Bolívia é um país que não é tão violento, que é muito pobre. Se fala muito do uso tradicional de coca e tudo isso, mas o fato é que a Bolívia produz mais pó per capita do que qualquer outro país do mundo. Mas muito bem gerenciado. Ainda estou procurando estudos que me explicam como funciona. Como funciona, porque funciona de maneira fluida. De maneira fluida. E me parece que, nesse caso, a contribuição da produção de coca ao desenvolvimento econômico nos últimos anos na Bolívia, provavelmente que foi positiva. Então, desse ponto de vista, uma visão assim agressiva de guerra contra as drogas introduz disfuncionalidade, faz com que esses mercados não podem funcionar de maneira fluida, produz violência e, através disso, tem um impacto. Então, sim.
A emissão de certificado. Não, isso aí, não se preocupe, essa pergunta é técnica para a gente. Olha, mais uma vez, obrigado, professor. Foi realmente um prazer ouvi-lo. Aprendemos muito hoje aqui. Gostaria de agradecer a todos, a professora Celina, que fez o convite. E em breve nós anunciaremos o próximo evento, o webinário internacional, que será no mês de novembro. Ainda estou fechando a data, com o professor Philippe Riffman, da Université Paris 4, Sorbonne, que vai falar sobre ação humanitária. Então, obrigado a todos, a todas. Um bom fim de semana. Fernando, eu queria... Fernando, eu posso dar uma palavrinha também? Por favor. Rapidinho? Ainda falando como professora, já obrigada mais uma vez pelo seu tempo e por partilhar essa experiência. É uma experiência de um pesquisador que trabalha numa área muito crítica, que exige, né, um conhecimento e uma habilidade e uma metodologia muito refinada. Então, o que você fez hoje aqui é uma lição muito importante para nossos alunos, no sentido de como fazer um trabalho sério, socialmente relevante, e como se diz, e como julgar por terra determinados mitos, determinadas crenças sobre esse mundo que se chama droga. Então, é uma contribuição realmente muito valiosa, falando como professora, falando, obviamente, também como cidadã do Rio de Janeiro, muito afetado por esse tema da droga, da polícia da droga, enfim. Então, queria te agradecer por partilhar essa sua generosidade em partilhar conosco a sua experiência. Pode falar já. O prazer foi meu. Realmente aqui não tem tanta gente interessada nesse tema, então até a nível informal de seminário tenho muito interesse. Agora, uma coisa, publicidade, estamos finalizando uma edição em português do pequeno livro que fizemos em base dessa pesquisa. Acho que vai sair em 2021. Temos um manuscrito e mudamos umas coisinhas, é mais completo do que a versão inglesa. Então, daqui a pouco, se tiverem interesse, vão ter uma versão assim mais acessível. Ok? Muito obrigado, o prazer foi meu. Prazer foi meu. Obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Ok. Tchau.